Eu nunca fui do tipo que acreditava em histórias estranhas de hospedagens. Sempre achei que os comentários ruins eram exagerados, coisa de gente exigente demais ou azar com algum anfitrião desleixado. Sempre usei aplicativos para viajar e, sinceramente, nunca tive problemas. Até que numa viagem recente, algo me fez repensar completamente o quanto confiamos em plataformas que nos dão apenas uma imagem do que está por trás de uma porta desconhecida. Tudo começou quando precisei viajar a trabalho para uma cidade de interior. O evento ia durar apenas 2 dias e os hotéis próximos já estavam lotados. Entrei no aplicativo procurando algo barato, prático e que ficasse a uma distância aceitável do centro. Depois de algumas tentativas frustradas, apareceu um anúncio diferente. Não tinha muitas fotos, apenas 2, a fachada de uma casa simples, pintada de branco, e um quarto com uma cama de casal, sem nada de especial. A descrição era curta, direta, mas havia algo que me chamou a atenção. O preço estava absurdamente em conta, quase metade do que outros anúncios na região cobravam. O mais estranho é que não havia comentários. Nada. Nem positivos, nem negativos. Normalmente, quando vejo algo assim, eu passo batido. Mas naquela noite estava cansado, precisando fechar a reserva de qualquer jeito, e pensei que talvez fosse um anúncio novo. O anfitrião respondeu rápido quando mandei mensagem, garantindo que eu poderia chegar a qualquer hora, já que a chave estaria em uma caixinha com senha na porta. Aquilo me pareceu prático demais para recusar. Quando cheguei, a rua estava deserta. Um lugar de casas geminadas, todas parecidas, com aquela sensação de bairro parado no tempo. A fachada era mesmo igual à foto, portão baixo, pintura gasta e um silêncio desconfortável. O estranho foi que, mesmo tarde da noite, nenhuma outra casa parecia ocupada. Não ouvi cachorros, televisões ligadas, nada. Digitei a senha da caixinha e peguei a chave. A porta rangeu quando abri, como se não tivesse sido usada havia muito tempo. A primeira coisa que senti foi o cheiro, uma mistura de mofo e madeira velha. Acendi a luz da sala e percebi que os móveis eram antigos, mas estavam dispostos de forma organizada, como se ninguém morasse ali, apenas mantivesse tudo limpo o suficiente para enganar o olhar superficial. O quarto tinha exatamente o que a foto mostrava: uma cama arrumada, lençóis brancos, guarda-roupa pequeno e uma janela que dava para o quintal. Larguei a mochila, tomei um banho rápido e tentei dormir. Mas o silêncio da casa me incomodava. Eu moro em cidade grande, acostumado com barulho constante, então aquele vazio sonoro fazia cada pequeno estalo da madeira parecer um passo, cada rajada de vento soava como respiração próxima. Demorei a pegar no sono, mas quando consegui, acordei no meio da madrugada com a sensação de que alguém estava dentro do quarto. Abri os olhos devagar, tentando me convencer de que era impressão. A janela estava fechada, a porta também. Mas eu tinha certeza de que havia movimento perto da cama. Estiquei a mão até o celular e iluminei com a tela. Não vi nada, mas tive a sensação clara de que havia alguém encostado na parede, observando. No dia seguinte, tentei ignorar. Talvez fosse apenas meu cansaço. Mas antes de sair, notei uma coisa. Sobre a comoda havia uma pequena moldura, virada para baixo. Curioso, virei para ver a foto. Era uma imagem antiga, sépia, mostrando uma família reunida na mesma sala da casa. O detalhe perturbador era que todas as pessoas na foto tinham os rostos riscados com algo parecido com carvão. Cada rosto apagado de forma agressiva, como se alguém tivesse tentado remover qualquer identidade. Trabalhei o dia inteiro e só voltei à noite, morto de cansaço. Mas algo no ambiente me deixava alerta, como se eu estivesse sendo observado o tempo todo. Quando entrei no quarto, percebi que a moldura que eu havia deixado na comoda não estava mais lá. Procurei em volta, olhei dentro do guarda-roupa, até que encontrei a foto no chão, bem encostada na cama, como se tivesse sido deixada de propósito para que eu a visse ao deitar. Tentei não pensar muito e me deitei, mas naquela noite o sono simplesmente não vinha. Cada minuto parecia arrastado, e a sensação de que o quarto estava cheio de uma presença silenciosa me consumia. Até que ouvi o barulho da porta se abrindo lentamente. O coração disparou. Fingi estar dormindo, respirando fundo, imóvel, enquanto escutava passos pesados entrando. Alguém parou ao lado da cama. Eu conseguia sentir uma sombra cobrindo meu corpo, o peso do ar mudando. Abri os olhos de relance, rápido demais, e por um segundo vi claramente uma figura alta, de roupa escura, sem rosto visível. Quando encarei de vez, não havia nada. Na manhã seguinte, decidi ir embora antes do fim da reserva. Entrei no aplicativo para cancelar e, para minha surpresa, o anúncio não existia mais. Sumiu completamente. Não havia histórico, nem no chat com o anfitrião. Como se nunca tivesse estado ali. Pensei em voltar na casa para confirmar, mas confesso que não tive coragem.
A única coisa que guardei foi a lembrança daquela foto com os rostos riscados e a certeza de que alguém, ou algo, ainda estava dentro daquela casa, esperando por mais alguém como eu para alugar. E o que mais me assusta é pensar que talvez muitas outras pessoas tenham passado pela mesma experiência, mas nunca conseguiram voltar para contar. Sempre gostei de viajar sozinho. Algumas pessoas acham estranho, dizem que sentem medo ou solidão, mas eu sempre vi nisso uma oportunidade de observar melhor os lugares, as pessoas e até a mim mesmo. Foi numa dessas viagens que tive uma experiência que até hoje não consigo explicar, e que me fez questionar se realmente sabemos o que acontece por trás das portas que escolhemos abrir. O destino era uma cidade pequena, conhecida por suas trilhas e cachoeiras. Não queria gastar muito, então fui direto procurar hospedagem pelo Airbnb. Entre várias opções coloridas e cheias de fotos profissionais, uma chamou minha atenção justamente por parecer simples demais. A casa era antiga, de madeira escura, mas o quarto disponível estava bem arrumado, cama de solteiro, armário e uma pequena mesa de apoio. O preço era melhor do que qualquer outro da região, e a anfitriã tinha várias avaliações positivas, todas falando sobre como ela era atenciosa, como a casa era limpa e como o lugar era silencioso para descansar. Cheguei no fim da tarde, quando o sol já desaparecia atrás das montanhas. A anfitriã me recebeu na porta. Era uma senhora baixa, de sorriso fixo, mas com olhos que transmitiam algo difícil de definir. Falava devagar, como se escolhesse as palavras com cuidado. Mostrou o quarto, a cozinha que eu poderia usar e o banheiro compartilhado. Tudo parecia normal. Até demais. Mas havia algo que me chamou a atenção logo no primeiro passeio pela casa, um quarto trancado no corredor. A porta era de madeira pesada, diferente das outras, e tinha uma fechadura antiga de ferro. Perguntei casualmente o que havia lá dentro, e a senhora respondeu rápido, quase cortando minha frase: "É só um depósito, não precisa se preocupar com isso." Sorriu de novo, mas dessa vez o sorriso pareceu forçado, quase como se pedisse para eu não insistir. No primeiro dia, tudo correu bem. Saí cedo, fiz a trilha, visitei alguns pontos turísticos e voltei cansado. Jantei algo rápido, tomei banho e deitei. A casa realmente era silenciosa demais, sem vizinhos barulhentos, sem o som de carros. O silêncio só era quebrado por estalos ocasionais da madeira, normais em construções antigas. Na madrugada, porém, acordei com um som diferente. Era baixo, mas constante. Vinha do corredor. Levantei devagar, tentando identificar. Era como se alguém arranhasse algo atrás da porta trancada. Fiquei parado, imóvel, escutando. O barulho parou. Voltei para a cama, convencido de que era minha imaginação. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Mas dessa vez, o som era de passos. Passos lentos, pesados, indo de um lado para outro dentro do quarto trancado. O chão rangia sob o peso. Meu corpo inteiro arrepiou, mas tentei me convencer de que talvez fosse a senhora. Talvez ela guardasse alguma coisa lá dentro. Talvez estivesse reorganizando caixas. Mas por que no meio da madrugada? Na manhã seguinte, resolvi perguntar de forma sutil se ela dormia bem, se não escutava os barulhos da casa à noite. Ela me encarou fixamente e disse apenas: "Aqui é sempre muito tranquilo. Nunca há barulho algum." Depois virou as costas e continuou mexendo em panelas, como se tivesse encerrado a conversa. Aquilo me deixou desconfortável. Passei o dia pensando em ir embora, mas o preço baixo e a comodidade me fizeram adiar a decisão. Disse a mim mesmo que era só paranoia. Na terceira noite, os sons foram piores. Acordei com o barulho de algo arrastando pelo chão dentro do quarto trancado. Era como se móveis pesados fossem puxados de um canto a outro. O rangido era insuportável, repetitivo, e o mais perturbador era que parecia aumentar quando eu me aproximava da porta do meu quarto, como se aquilo soubesse que eu estava acordado e escutando. Peguei coragem e abri a porta do corredor. Estava escuro, só iluminado pela fresta da lua que entrava por uma janela distante. O silêncio reinava, mas dava para sentir uma vibração no ar, como se algo tivesse acabado de parar. Passei diante da porta trancada e encostei a orelha. Silêncio absoluto. Mas eu juro que senti uma respiração lenta, do outro lado. Voltei correndo para o quarto e travei a porta. Quase não dormi. Na manhã seguinte, decidi sair mais cedo do que o planejado. Mas antes de arrumar minhas coisas, percebi algo que me gelou o sangue. No chão do corredor, em frente à porta trancada, havia riscos profundos na madeira, como se alguém tivesse arrastado unhas ou garras durante a noite. Não estavam lá no dia anterior, tenho certeza. Quando desci com minha mochila, a senhora estava na cozinha, como se já me esperasse. Perguntou educadamente se eu havia dormido bem. Engoli seco e disse que sim. Ela sorriu,
mas seus olhos não sorriram junto. Saí rápido, e enquanto esperava o carro de aplicativo, olhei uma última vez para casa. A janela do quarto trancado estava escura, mas por um instante, juro que vi um rosto pálido, imóvel, olhando para mim. Quando pisquei, não havia nada. Dias depois, tentei encontrar novamente o anúncio para deixar uma avaliação, mas não estava mais disponível. Sumiu da plataforma como se nunca tivesse existido. Até hoje me pergunto o que havia atrás daquela porta, e por que a senhora mantinha aquele quarto trancado. Mas uma parte de mim prefere nunca descobrir. Quando viajo, costumo reservar hospedagens sem pensar muito. Abro o aplicativo, filtro pelo preço, vejo as fotos rapidamente e, se não noto nada suspeito, fecho a reserva. Sempre me considerei prático demais para perder tempo comparando dezenas de anúncios. Foi justamente essa pressa que me levou a escolher um Airbnb que até hoje me causa calafrios só de lembrar. Era uma viagem de última hora. Uma reunião de trabalho em outra cidade que eu não conhecia e que exigia que eu passasse 2 noites fora. Os hotéis estavam com preços abusivos por conta de um evento local, então recorri ao Airbnb. Encontrei uma casa grande, afastada do centro, mas ainda acessível de carro. As fotos mostravam um quarto amplo, com cama de casal, um abajur de cabeceira e uma decoração simples, quase impessoal. O que me convenceu foi o valor, menos da metade do que eu gastaria em um hotel barato. Cheguei no fim da tarde. A casa ficava em uma rua tranquila, cercada por árvores, com poucas residências próximas. Quem me recebeu foi um homem de meia idade, o anfitrião. Simpático, falou pouco, mas mostrou a cozinha, o banheiro e o quarto que eu usaria. Até aí, nada fora do normal. O quarto era idêntico às fotos. Camas bem arrumadas, lençóis brancos, cheiro de produto de limpeza. A única coisa que me incomodou foi uma porta baixa no canto do corredor, com trancas metálicas. Perguntei, de forma casual, o que havia ali, e ele respondeu sem hesitar: é só o acesso ao porão, não precisa se preocupar. Sorriu e mudou de assunto. Na primeira noite, tudo parecia normal. Fiz minhas anotações de trabalho, tomei banho e deitei. Mas por volta das 3 da manhã, acordei com um barulho estranho. Não era dentro do quarto, nem no corredor, mas vinha debaixo do chão. Um som abafado, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo em vozes baixas. No início, pensei que fosse algum vizinho, talvez um rádio ligado. Mas quanto mais eu ouvia, mais percebia que não era música nem televisão. Eram vozes distintas, sussurrando algo que eu não conseguia entender. Meus olhos ficaram grudados no teto, e juro que em alguns momentos parecia que os sons estavam bem abaixo da cama, como se o porão inteiro estivesse cheio de gente conversando. Passei o resto da noite acordado, imóvel, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas cansaço e paranoia. De manhã, mencionei ao anfitrião, meio em tom de brincadeira, que a casa era barulhenta. Ele apenas riu, mas seu riso não combinava com o olhar fixo que me lançou. Você deve ter sonhado. Aqui não mora ninguém além de mim, disse, rápido, quase ríspido. Na segunda noite, os sons voltaram, mas dessa vez, mais claros. Era como se alguém estivesse recitando frases longas, em tom firme, enquanto outros respondiam em uníssono. Uma espécie de ritual. Eu não entendia as palavras, mas o ritmo me deixava arrepiado. Aterrorizado, decidi levantar e escutar mais de perto. Fui até a porta do corredor, onde ficava a entrada para o porão. O ar ali estava frio, muito mais gelado que no resto da casa. Encostei a orelha na porta e senti vibrações, como se realmente houvesse várias pessoas reunidas logo abaixo. O detalhe que me fez quase desmaiar foi ouvir meu próprio nome sendo pronunciado entre as vozes. Não uma vez, mas repetidas vezes, em meio ao coro abafado. Corri para o quarto, tranquei a porta e fiquei encolhido na cama até o amanhecer. Na manhã seguinte, o anfitrião estava sentado à mesa da cozinha, como se me esperasse. Perguntou com um tom de voz neutro: dormiu bem? Eu não respondi. Apenas juntei minhas coisas, inventei uma desculpa e disse que precisava ir embora antes do previsto. Ele apenas sorriu, como se já soubesse. Antes de sair, não resisti e olhei mais uma vez para a porta do porão. A madeira estava marcada com arranhões profundos, como se unhas ou ferramentas tivessem tentado forçar a saída dali. Nunca mais consegui encontrar aquele anúncio no aplicativo. Nenhum histórico, nenhuma mensagem no chat, nada. Como se a hospedagem nunca tivesse existido. E até hoje, quando acordo de madrugada em silêncio absoluto, juro que às vezes ainda ouço aquelas vozes baixas chamando meu nome, como se tivessem encontrado um jeito de me seguir para fora daquela casa.
Sempre ouvi histórias estranhas de pessoas que encontraram câmeras em hospedagens, mas confesso que nunca levei a sério. Parecia exagero, teoria de gente desconfiada demais ou casos isolados em países distantes. Eu achava que essas coisas jamais aconteceriam comigo, até que vivi uma experiência em um Airbnb que mudou completamente a forma como vejo o ato de me hospedar em casas de desconhecidos. Minha viagem era curta, apenas 3 dias, para descansar depois de meses de trabalho intenso. Não queria gastar muito e também não queria ficar em hotel cheio de turistas, então recorri ao aplicativo. Depois de algumas buscas, encontrei um apartamento moderno, decorado de forma simples, mas aconchegante. As fotos mostravam uma sala com sofá cinza, cozinha americana bem equipada e um quarto com cama de casal. O preço estava dentro do que eu podia pagar e as avaliações eram todas positivas, sem qualquer menção a problemas. A anfitriã se comunicou pouco, mas me passou todas as instruções detalhadas para pegar a chave em uma caixinha de senha no hall do prédio. Tudo parecia normal, prático e confiável. Cheguei no fim da noite. O prédio era silencioso, bem cuidado, com corredores limpos demais, quase impessoais. Entrei no apartamento e encontrei exatamente o que as fotos mostravam. Arrumei minhas coisas, tomei banho e fui direto para a cama. Até aí, nada fora do comum. Na primeira madrugada, acordei com a sensação estranha de estar sendo observado. Não havia barulhos, a rua era silenciosa, mas eu sentia como se tivesse alguém ali comigo. Acendi a luz, revirei o quarto, mas estava tudo normal. Tentei ignorar e voltei a dormir. Na manhã seguinte, enquanto tomava café na sala, notei algo curioso. O detector de fumaça no teto tinha uma luz vermelha que piscava de forma constante. Achei estranho, porque geralmente esses detectores só piscam em intervalos longos para indicar bateria. Esse parecia estar ativo, funcionando como algum tipo de câmera. A ideia me incomodou, mas pensei que era só paranoia. Passei o dia fora, explorei a cidade, voltei cansado. Antes de dormir, resolvi olhar melhor. Subi numa cadeira e examinei o detector. O que vi fez meu estômago revirar. Havia uma lente minúscula embutida, quase imperceptível. Meu coração disparou. Será que eu estava sendo filmado? Será que havia mais dispositivos escondidos? Passei a noite em claro, tentando não pensar nisso. Na manhã seguinte, decidi procurar por outros objetos suspeitos. Examinei os abajures, as tomadas, os quadros. Em um dos parafusos de um espelho no corredor, encontrei outra lente escondida. Não restava dúvida, alguém estava me observando. O desconforto se transformou em pânico quando percebi que não era só vigilância. Enquanto investigava, recebi uma mensagem da anfitriã no aplicativo: "Está aproveitando bem a estadia?" Não havia nada de anormal na frase em si, mas o horário me fez gelar. A mensagem chegou exatamente no momento em que eu estava em frente ao espelho, descobrindo a câmera. Senti como se ela estivesse me acompanhando em tempo real. A partir daí, cada movimento dentro do apartamento se tornou um tormento. Eu não sabia se estava sozinho de verdade. Não sabia se alguém entrava quando eu saía. Não sabia até onde iam os olhos que me vigiavam. Na segunda noite, enquanto tentava dormir, ouvi um clique vindo da cozinha, como o som de uma porta sendo destravada. Levantei em silêncio e fui até a sala. Nada parecia fora do lugar, mas o ar estava diferente, carregado, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Tranquei a porta do quarto por dentro, empurrei a cômoda contra ela e fiquei deitado, sem conseguir fechar os olhos. De madrugada, juro que ouvi passos leves na sala, andando de um lado para o outro. Na manhã seguinte, não aguentei mais. Arrumei minhas coisas às pressas e saí. No elevador, percebi que havia uma câmera instalada no teto, voltada diretamente para a porta do apartamento. Será que era do prédio, ou parte do mesmo esquema? Decidi não confrontar a anfitriã. Entrei no aplicativo para denunciar o caso, mas quando procurei pelo anúncio, ele não estava mais disponível. Sumiu como se nunca tivesse existido. Até hoje, não sei se o que aconteceu foi parte de algum esquema de voyeurismo, chantagem ou algo ainda mais sombrio. Mas uma coisa eu sei, a sensação de estar sendo observado não acabou quando deixei aquele apartamento. Às vezes, mesmo em casa, sinto como se houvesse olhos escondidos em algum lugar, esperando que eu descubra tarde demais.